Imagine que a sua principal estrutura de suporte, o seu esqueleto, se torna frágil como vidro fino, sem que você saiba, de forma silenciosa e invisível. Parece um argumento para um filme de terror. Infelizmente, é a realidade para milhões de pessoas em todo o mundo. O nome desta ameaça silenciosa é osteoporose. Mas hoje não vamos meter-lhe medo. Pelo contrário, vamos armá-lo com conhecimento. Vamos conversar sobre o porquê de os nossos ossos perderem força, que erros fatais cometemos diariamente e, o mais importante, como construir uma verdadeira armadura óssea para evitar o temido diagnóstico de fratura do colo do fêmur. Fique conosco até ao fim e descobrirá um plano de ação simples, mas muito eficaz, que o ajudará a manter os seus ossos fortes por muitos anos. Já pensou alguma vez na saúde dos seus ossos? Diga-nos nos comentários, sim ou não. Para entendermos o nosso inimigo, vamos conhecê-lo de perto. Afinal, o que é a osteoporose? Se olharmos para um osso saudável ao microscópio, ele parece um favo de mel ou uma esponja. É uma estrutura forte e porosa. No caso da osteoporose, estes poros, estes buraquinhos na esponja, ficam cada vez maiores. As paredes ficam mais finas, e o osso perde densidade, tornando-se quebradiço e frágil. O que é mais traiçoeiro nisto tudo é que o processo é absolutamente indolor e assintomático. Uma pessoa pode passar anos sem suspeitar que o seu esqueleto está enfraquecido, até que a desgraça acontece. Uma fratura causada por um trauma mínimo, como uma queda da sua própria altura, ou até mesmo por um movimento brusco ou uma simples tosse. É por isso que a osteoporose é chamada de epidemia silenciosa. Ela aproxima-se sem darmos conta, e a sua primeira manifestação é muitas vezes uma fratura, sendo especialmente perigosa quando afeta o pulso, a coluna vertebral e, claro, o temível colo do fêmur. Então, vamos lá entender isto desde o início. O que é que o nosso osso representa, afinal? Não é apenas uma estrutura dura, rígida e imutável. Os seus ossos são um tecido vivo, em constante renovação. Dentro deles, há dois processos a decorrer continuamente. Pense nisto como um estaleiro de obras. Neste estaleiro, trabalham duas equipas. Os construtores, que são as células chamadas osteoblastos, responsáveis por criar novo tecido ósseo, e os demolidores, as células osteoclastos, que desfazem e removem o tecido velho. Na juventude, os construtores trabalham muito mais ativamente. É por isso que a nossa massa óssea cresce e atinge o seu pico por volta dos 30 anos. É como se estivéssemos a fazer um depósito sólido no nosso banco ósseo. Mas depois dos 35, 40 anos, o equilíbrio começa a mudar. Os demolidores mantêm o ritmo, mas os construtores ficam um pouco mais preguiçosos. É aí que se inicia a lenta e natural perda de massa óssea. No caso da osteoporose, este processo acelera drasticamente. Os demolidores passam a fazer horas extra, destruindo o osso muito mais depressa do que os construtores conseguem reparar. O resultado é que a nossa estrutura óssea, o nosso esqueleto interno, fica fragilizada e muito mais vulnerável. Afinal, por que é que a osteoporose é tão frequentemente apelidada de doença feminina e associada à idade? A chave está nas hormonas, mais especificamente, nos estrogênios. Para além das suas funções primárias, estas hormonas sexuais femininas são poderosas protetoras dos ossos. Elas agem como guardiãs, mantendo sob controlo os chamados demolidores, os osteoclastos, impedindo-os de destruir o tecido ósseo demasiado depressa. Com o início da menopausa, o nível de estrogênios no corpo da mulher sofre uma quebra abrupta. Essa barreira protetora desaparece. Os demolidores perdem o controlo e iniciam o seu trabalho destrutivo com força redobrada. É por isso que, nos primeiros 5 a 7 anos após a menopausa, uma mulher pode perder até 20% da sua massa óssea. Nos homens, este processo também ocorre, mas de forma mais gradual e suave. A diminuição do nível de testosterona,
que também participa na proteção dos ossos, acontece mais lentamente. No entanto, por volta dos 65 ou 70 anos de idade, o risco de desenvolver osteoporose torna-se praticamente o mesmo, tanto em homens como em mulheres. Vamos começar por algo sobre o qual não temos controlo: os nossos genes. Se a sua mãe ou a sua avó sofreram de osteoporose ou tiveram fraturas com um trauma mínimo, sobretudo fraturas do colo do fêmur, o seu risco, infelizmente, é significativamente mais elevado. A hereditariedade determina até 80% do pico da massa óssea, o tal capital, que temos guardado no nosso banco ósseo. Atenção, isto não é uma sentença, é sim um aviso importante. Se há um historial de osteoporose na sua família, tem de ter uma atenção redobrada à sua saúde. Outros fatores de risco, que não dependem da nossa vontade, incluem a etnia, como ser de raça caucasiana ou mongoloide, e ter uma constituição física mais frágil. As pessoas com baixo peso e ossos mais finos têm, à partida, uma menor reserva de massa óssea, o que significa que têm menos margem de manobra. Conhecer bem estes fatores de risco é o seu primeiro passo crucial na prevenção. Implica que deve começar mais cedo a dar uma atenção especial à sua alimentação, à prática de atividade física regular e aos rastreios de rotina, sobre os quais falaremos em seguida. Passemos agora a falar do que está inteiramente sob o nosso controlo. E o primeiro grande erro fatal são os maus hábitos. Fumar é veneno puro para os seus ossos. A nicotina prejudica diretamente as células construtoras, os osteoblastos, retardando a formação de novo tecido ósseo. Prejudica o fornecimento de sangue ao tecido ósseo, impedindo que os nutrientes cheguem onde são necessários. Além disso, fumar reduz a absorção de cálcio no intestino e perturba a produção de estrogênios nas mulheres, o que acelera a chegada da menopausa. Cada ano maço fumado, ou seja, um maço de cigarros por dia durante um ano, aumenta significativamente o risco de uma fratura do colo do fêmur. Quanto ao álcool, o seu consumo excessivo é outro golpe poderoso no esqueleto. O álcool é tóxico para as células ósseas, desequilibra as hormonas e impede que o organismo absorva o cálcio e a vitamina D de forma eficaz. Além disso, as pessoas embriagadas caem com mais frequência, e com ossos já fragilizados, isso torna uma fratura praticamente garantida. Deixar de fumar e consumir álcool de forma moderada não são apenas conselhos genéricos sobre um estilo de vida saudável. São passos concretos e essenciais para preservar a resistência do seu esqueleto. O segundo erro mais comum é a nossa alimentação desequilibrada. É uma ilusão enorme pensar que os ossos só precisam de cálcio. A nossa dieta moderna está muitas vezes carregada de produtos processados, açúcar e sal, o que acaba por criar um ambiente ácido no nosso corpo. Para neutralizar essa acidez, o corpo é forçado a ir buscar minerais alcalinos, especialmente o cálcio, ao seu principal depósito, que são os nossos ossos. No fundo, é como se estivesse a roubar o material de construção do seu próprio esqueleto. Os refrigerantes, principalmente aqueles que contêm ácido fosfórico, como a Coca-Cola ou outras colas, também ajudam a retirar esse cálcio. O excesso de sal, por sua vez, obriga os rins a expelir mais cálcio através da urina. E se a pessoa segue dietas de baixas calorias muito restritas, sobretudo quando é jovem, ela simplesmente não ingere os nutrientes necessários para construir aquela que seria a sua massa óssea máxima. É como se o seu banco ósseo ficasse meio vazio logo desde o princípio. Por isso, é fundamental perceber uma coisa: a saúde dos nossos ossos começa na nossa mesa e é muito mais complexo do que simplesmente beber leite. Vamos lá falar sobre o cálcio, que é o material de construção mais importante para os nossos ossos. Saibam que 99% de todo o cálcio que temos no corpo está mesmo nos nossos ossos e dentes. É ele que lhes garante aquela dureza e a resistência. O problema é que, quando o nosso organismo precisa de cálcio para outras funções vitais, por exemplo,
para os músculos ou para o sistema nervoso, ele não hesita. Vai buscá-lo diretamente aos ossos. É por isso que temos de garantir que ele está sempre a entrar no nosso corpo através da alimentação. Há um mito muito comum de que a única ou a melhor fonte de cálcio é o leite. Os laticínios são, de facto, ricos, mas nem toda a gente os tolera bem, e não faz sentido ficarmos presos só a essa opção. Existem muitas outras fontes fantásticas. Podemos apostar nos vegetais de folha verde, como a couve-cale, os brócolos e os espinafres. É bom notar, porém, que o cálcio dos espinafres não é tão bem absorvido, porque estes vegetais têm uma substância chamada oxalato. Uma fonte incrível são os peixes enlatados, especialmente aqueles que comemos com o espinho, como as sardinhas ou o salmão. Também encontramos muito cálcio nas sementes de sésamo e de chia, e nas oleaginosas, sobretudo na amêndoa. E claro, não se esqueçam das leguminosas e dos produtos que já vêm enriquecidos com cálcio, como o tofu ou os chamados leites vegetais. Muito bem, já garantimos que o cálcio está a entrar. Mas atenção, isto é só metade do caminho. O terceiro erro, e muito comum, é ignorar o seu principal ajudante, o verdadeiro maestro de todo o metabolismo dos nossos ossos, e estamos a falar da vitamina D. Sem ela, grande parte do cálcio que ingerimos simplesmente passa pelo nosso intestino, segue em trânsito e nunca consegue chegar à corrente sanguínea. Se não chega ao sangue, claro, não chega aos ossos. A vitamina D funciona como um porteiro. É ela que abre as portas no intestino, permitindo que o cálcio seja absorvido e cumpra a sua função. A principal fonte desta vitamina é o sol. É através da luz ultravioleta que o nosso corpo a sintetiza na pele. No entanto, na maior parte do mundo, e especialmente nas regiões mais a norte, a atividade solar não é suficiente durante grande parte do ano. O uso de protetores solares, o tom de pele mais escuro e, claro, a idade avançada, tudo isto reduz a capacidade do nosso organismo de produzir vitamina D. Obtê-la apenas através da alimentação é bastante difícil. Encontramo-la em peixes gordos, como o salmão, a cavala, o arenque, no famoso óleo de fígado de bacalhau e também nas gemas de ovo. Mas atenção! Cobrir a dose diária recomendada apenas com a comida é praticamente impossível. Por todas estas razões, a deficiência de vitamina D é um problema à escala global. Para a maioria das pessoas, torna-se necessário tomar um suplemento adicional. Mas lembre-se, isto deve ser sempre feito após consulta médica e, idealmente, depois de realizar as análises de sangue necessárias. Imaginemos que, graças à vitamina D, o cálcio foi absorvido com sucesso para a corrente sanguínea. Parece que o trabalho está feito, certo? Errado. É aqui que nos espreita o quarto erro, muitas vezes ignorado. Esquecer o nosso regulador de trânsito. Ter cálcio no sangue é bom, mas é crucial que ele chegue aos ossos. Não queremos que ele se deposite nas paredes dos vasos sanguíneos, provocando a sua calcificação, ou que vá parar aos rins, formando pedras. E quem é o responsável por esta distribuição? É um elemento vital, mas frequentemente desvalorizado: a vitamina K2. É a K2 que ativa proteínas específicas que, funcionando como táxis, apanham o cálcio da corrente sanguínea e o entregam diretamente ao tecido ósseo, onde ele é incorporado à estrutura. Sem níveis adequados de vitamina K2, este processo falha. O cálcio fica a circular, à solta, na corrente sanguínea, onde pode causar estragos. As principais fontes de vitamina K2 são os alimentos fermentados, como o sauerkraut, couve fermentada, o prato japonês, natto, bem como queijos curados, gemas de ovos e manteiga de vacas alimentadas a pasto. Infelizmente, a alimentação moderna tende a ser pobre nestes alimentos. Por isso, é fundamental prestar-lhes uma atenção especial. Para além do cálcio, da vitamina D e da vitamina K2, há outro interveniente indispensável na construção óssea: o magnésio. Se o cálcio são os tijolos,
O magnésio é o cimento que os une. Cerca de 60% do magnésio do nosso corpo é armazenado nos ossos. Faz parte integrante da sua estrutura cristalina, conferindo-lhes flexibilidade e resistência ao impacto. Sem o magnésio, os ossos seriam demasiado frágeis. Além disso, o magnésio é essencial para converter a vitamina D na sua forma ativa. Ou seja, sem ele, este maestro simplesmente não consegue funcionar. A deficiência de magnésio é um fenômeno muito comum, o que se deve, em parte, ao empobrecimento dos solos e ao processamento dos alimentos. Este mineral é literalmente removido dos grãos durante a produção da farinha branca. Por isso, é fundamental incluir na nossa dieta alimentos ricos em magnésio, cereais integrais, nozes e sementes, especialmente amêndoas, cajus e sementes de abóbora, leguminosas, chocolate preto e vegetais de folha verde escura. Uma dieta equilibrada que inclua todos estes elementos, o cálcio, a vitamina D, a K2 e o magnésio, é a base para um esqueleto saudável. Permitam-me que desmistifique um mito muito popular sobre a proteína. Durante muito tempo, pensou-se que uma dieta rica neste nutriente, principalmente a de origem animal, tornava o corpo mais ácido, o que supostamente faria com que perdêssemos cálcio dos ossos. No entanto, as evidências mais recentes mostram que a situação não é assim tão simples. Na verdade, a proteína é um elemento vital para a nossa estrutura óssea. A matriz óssea, que é aquela estrutura de rede onde os minerais são depositados, é composta por 50% de proteína, sobretudo colagênio. A falta de proteína na alimentação, especialmente em nós, os mais velhos, provoca a perda de massa muscular, a chamada sarcopenia, fraqueza generalizada e, consequentemente, um maior risco de quedas e fraturas. O consumo adequado de proteína, pelo contrário, ajuda o corpo a absorver melhor o cálcio e incentiva a produção de hormonas que são boas para os nossos ossos. A palavra-chave aqui é adequado. O ideal é consumir entre 1 grama a 1 grama e 0,2 de proteína por quilo de peso corporal, diariamente. É fundamental que a dieta seja equilibrada e inclua bastantes frutas e vegetais para ajudar a manter o equilíbrio ácido-base do corpo. O quinto erro, e atrevo-me a dizer o mais crucial de todos, é o nosso sedentarismo. Podemos ter a melhor alimentação, comer o queijo fresco mais saudável e tomar os melhores suplementos, mas se os seus ossos não sentirem o peso de um esforço, eles vão continuar a fragilizar-se. Pensem nos astronautas. Em ambientes de gravidade zero, eles perdem massa óssea a uma velocidade incrível. Os nossos ossos seguem o princípio de usa-me ou desfaz-te. Isto é sustentado pela chamada Lei de Wolff, que basicamente nos diz que o nosso tecido ósseo se adapta e se fortalece em resposta à carga. Quando caminhamos, fazemos uma corrida leve ou subimos escadas, os nossos músculos puxam os ossos, e essa tensão provoca microsolicitações, pequenas dobras no esqueleto. Isto funciona como um sinal direto para as nossas células construtoras, os osteoblastos, avisando-as de que precisam de reforçar ativamente essa zona. No fundo, a atividade física é um comando imperativo que dá ao seu corpo: atenção, precisamos de um osso robusto aqui. Começa, mas é a trabalhar. O sedentarismo, por outro lado, envia a mensagem inversa, que não há necessidade de manter a estrutura, e o corpo pode então economizar recursos, começando a desmantelá-lo. É por isso que o exercício regular não é apenas um bom hábito, é sim uma condição absolutamente essencial e não negociável para manter a robustez dos seus ossos ao longo de toda a sua vida. Afinal, quais são os exercícios mais eficazes para fortalecer os nossos ossos? Essencialmente, existem 2 tipos principais. O primeiro é o exercício com carga axial, também chamado de suporte de peso. São todas as atividades em que estamos de pé, e o nosso corpo precisa de vencer a força da gravidade. O mais simples e acessível é a caminhada, especialmente se for em passo mais rápido.
Incluem-se aqui também a corrida leve, a dança, subir escadas, o tênis e a popular marcha nórdica. Estas atividades estimulam o fortalecimento dos ossos das pernas, das ancas e da parte inferior da coluna, que são justamente as zonas mais vulneráveis. O segundo tipo são os exercícios de força ou de resistência. Estes podem ser feitos com o uso de halteres, bandas elásticas, máquinas de ginásio ou simplesmente utilizando o peso do nosso próprio corpo, através de flexões e agachamentos, por exemplo. O treino de força é crucial, pois ajuda a fortalecer os ossos de todo o corpo, incluindo os braços e os pulsos. O ideal é combinar estes dois tipos de exercício, praticando-os 3 a 5 vezes por semana, durante 30 a 40 minutos. É fundamental lembrar que o esforço deve ser regular e que a carga deve aumentar gradualmente para que os seus ossos continuem a receber o estímulo necessário para se manterem fortes e saudáveis. Agora, um ponto crucial. Se já lhe foi diagnosticada osteoporose, há exercícios que podem ser não só inúteis, mas potencialmente perigosos. A regra de ouro é: evite movimentos bruscos, torções da coluna vertebral e inclinar-se demasiado para a frente. Exercícios como os abdominais tradicionais, flexão do tronco, ou tentar tocar nos pés com as pernas esticadas, aplicam uma pressão excessiva sobre as vértebras, podendo causar uma fratura de compressão. Deve também ter cuidado com exercícios de alto impacto, como saltos ou corrida intensa, especialmente se não estiver habituado a eles. A natação e a hidroginástica são ótimas atividades para as articulações e para o sistema cardiovascular, isso é certo. No entanto, para fortalecer os ossos, são pouco eficazes, porque a água elimina a carga de peso necessária para estimular a massa óssea. Antes de iniciar qualquer programa de exercícios, sobretudo se tiver osteoporose, deve obrigatoriamente consultar um médico ou um especialista em fisioterapia ou exercício terapêutico. Esse profissional irá ajudá-lo a encontrar um plano de exercícios seguro e eficaz. Um plano que não só fortaleça os seus ossos e músculos, mas que também melhore a sua coordenação e equilíbrio, o que é fundamental para reduzir o risco de quedas. Visto que a osteoporose é uma doença que chamamos de silenciosa, como é que podemos saber se a temos antes que ocorra uma fratura? O método de excelência para o diagnóstico é a densitometria, também conhecida como exame DEXA. É um procedimento rápido e totalmente indolor, muito parecido com um raio-x, mas que utiliza uma dose mínima de radiação. Um aparelho especial faz a leitura. Geralmente, ele foca-se na coluna lombar e na anca, que são as áreas do corpo onde as fraturas são consideradas mais perigosas. Este exame mede a densidade mineral dos seus ossos e compara o seu resultado com o valor médio de pessoas jovens e saudáveis. Mas, afinal, quem é que deve fazer este rastreio? Em primeiro lugar, todas as mulheres com 65 anos de idade ou mais, e todos os homens com 70 anos de idade ou mais. O rastreio também é indicado para mulheres na pós-menopausa, com menos de 65 anos, mas que apresentem os fatores de risco que já mencionamos, o histórico familiar, o tabagismo ou uma compleição física mais frágil. E claro, a todos os adultos que já tenham sofrido uma fratura causada por um trauma considerado mínimo. Este estudo permite não só fazer o diagnóstico, mas também avaliar o seu risco futuro de fraturas e monitorizar a eficácia do tratamento que está a seguir. Depois de fazer a sua densitometria, vai receber um relatório cheio de letras e números que parecem um mistério. Mas vamos lá perceber o que é que isto tudo quer dizer. O valor mais importante é o chamado T-score, ou critério T. Ele mostra o quanto a densidade dos seus ossos está diferente da densidade ideal de uma pessoa saudável de 30 anos. Se o seu T-score estiver entre +1, +1 e -1, 1, ótimo. Está tudo bem. A sua densidade óssea é considerada normal. Se o resultado estiver entre -1, 1 e -2,5, 2,5, essa condição chama-se osteopenia.
Isto ainda não é osteoporose, mas é um estado de alerta, o tal sinal amarelo. Significa que a sua densidade óssea já está um pouco mais baixa e que precisa de começar a agir para prevenir problemas maiores. No entanto, se o T-score for de menos 2,5, 2,5 ou ainda mais baixo, aí é diagnosticada a osteoporose. Este é o sinal vermelho. Indica um risco elevado de fraturas e exige um tratamento sério e acompanhamento médico rigoroso. Entender estes números ajuda-o a avaliar a sua situação corretamente e, em conjunto com o seu médico, a definir a melhor estratégia para proteger os seus ossos. A melhor cura é a prevenção, e ela não deve começar aos 60, mas sim aos 6 anos de idade. As bases da saúde do nosso esqueleto são construídas durante a infância e a adolescência. Pense na metáfora do nosso banco ósseo. Até aos 30 anos, temos uma janela de oportunidade única para acumular o máximo de capital de resistência. Quanto maior for o nosso pico de massa óssea, maior será a reserva de que dispomos para gastar na segunda metade da vida, sem receio de consequências fatais. É por isso que é tão crucial habituar as crianças desde cedo a uma alimentação correta, rica em cálcio e outros minerais. É fundamental que crianças e adolescentes passem tempo suficiente ao ar livre, apanhando sol, para absorverem a vitamina D. E claro, devem ser fisicamente ativos, correr, saltar, trepar. Tudo isto estimula o crescimento e o fortalecimento dos ossos. Cuidar dos ossos na juventude é o investimento mais seguro que se pode fazer num envelhecimento ativo e com saúde. Se é pai ou mãe, lembre-se, está a construir o alicerce da saúde do seu filho para o resto da vida. Mesmo que sinta os seus ossos fortes, uma queda na terceira idade pode ser extremamente perigosa. Por isso, garantir um ambiente seguro em casa é uma parte essencial da prevenção de fraturas. A maioria das quedas acontece precisamente no nosso ambiente mais familiar. Faça uma revisão atenta da sua casa. Remova do chão todos os objetos desnecessários, como fios soltos e tapetes que possam fazê-lo tropeçar. Certifique-se de que a iluminação em casa é boa, especialmente durante a noite, no caminho para a casa de banho. Instale luzes noturnas com sensores de movimento. Na casa de banho, coloque um tapete antiderrapante e instale barras de apoio fixas perto da banheira, ou do duche e da sanita. Em casa, use sempre calçado confortável e estável, com sola antiderrapante. Evite chinelos moles e gastos. Se tem problemas de visão ou audição, faça exames regulares com os seus especialistas e use os óculos ou o aparelho auditivo, conforme a recomendação. Todas estas medidas, que parecem simples, podem literalmente salvar a sua vida, prevenindo uma queda perigosa e uma fratura subsequente. Existem outros fatores que podem acelerar a perda de massa óssea. Entre estes fatores, contam-se algumas doenças, como a artrite reumatoide, problemas na tireoide, diabetes tipo 1, ou até mesmo distúrbios digestivos que dificultam a absorção correta de nutrientes. Adicionalmente, o uso prolongado de certas medicações pode ter um impacto negativo na saúde óssea. Falamos, em particular, dos glucocorticoides, frequentemente prescritos para a asma, artrite e outras condições inflamatórias. Estes medicamentos inibem diretamente a ação das células responsáveis pela regeneração óssea. Outros fármacos que também podem afetar a estrutura óssea incluem certos anticonvulsivantes, bem como tratamentos utilizados no cancro da mama e da próstata. Se precisar de tomar estes fármacos, atenção, não os abandone. Pelo contrário, esta é a altura ideal para discutir com o seu médico assistente medidas específicas para proteger a sua saúde óssea. Ele poderá recomendar-lhe uma suplementação extra de cálcio e vitamina D ou prescrever uma densitometria óssea regular para monitorizar o estado do seu tecido ósseo. É muito comum que muitas pessoas, sobretudo na idade mais avançada, desenvolvam um receio de cair. Infelizmente, esse medo leva-as a mexerem-se menos,
o que, e já o sabemos, acaba por agravar ainda mais a situação. Os músculos ficam mais fracos, o sentido de equilíbrio deteriora-se e, de forma paradoxal, o risco de queda aumenta em vez de diminuir. Para conseguirmos quebrar este círculo vicioso, é fundamental que trabalhemos o nosso equilíbrio e a nossa coordenação. Há exercícios muito específicos que podem ajudar. Pense em algo tão simples como ficar de pé num só pé, ou caminhar numa linha reta, colocando o calcanhar encostado aos dedos do outro pé, no chamado passo calcanhar-dedo. Práticas milenares como o Tai Chi ou a Yoga são extremamente benéficas, pois desenvolvem de forma gradual e harmoniosa a sua flexibilidade, força e, claro, o sentido de equilíbrio. Mas mesmo ações simples, como levantar-se da cadeira sem precisar de usar as mãos, já contam como uma excelente forma de treino. Ao fortalecer os seus músculos e otimizar a coordenação, sentir-se-á mais estável, mais firme e muito mais confiante nos seus movimentos. Isto não só tem o efeito de diminuir drasticamente o risco de quedas, mas também lhe devolve a alegria e a liberdade de uma vida mais ativa, permitindo-lhe manter-se independente e autônomo por muito mais tempo. Em suma, vamos rever o nosso plano de proteção numa estratégia coesa. Primeiro, a alimentação. O seu prato deve estar sempre recheado de alimentos ricos em cálcio, magnésio, vitamina K2 e proteína. Segundo, ter um nível adequado de vitamina D. Para a maioria de nós, isto significa recorrer à suplementação, mas sempre após consultar o seu médico. Terceiro, o abandono dos hábitos nocivos. Deixar de fumar e evitar o consumo excessivo de álcool. Quarto, e este é o ponto mais crucial, é o exercício físico regular, que deve combinar exercícios com suporte de peso e de fortalecimento muscular. Quinto, conhecer os seus riscos e fazer um diagnóstico atempado, através da densitometria óssea. E, por último, criar um ambiente seguro à sua volta e trabalhar o seu equilíbrio para prevenir quedas. A osteoporose é uma doença séria, mas não é, de todo, uma sentença. É um desafio que podemos e devemos enfrentar. Ao gerir estes fatores, está a tomar a saúde dos seus ossos nas suas próprias mãos, construindo assim um futuro mais ativo e seguro. Portanto, percebemos que a osteoporose não é um sinal inevitável da idade, mas sim o resultado de muitos fatores que, felizmente, estão sob o nosso controle. O ponto de viragem crucial nesta compreensão é o reconhecimento de que os nossos ossos estão vivos. Eles respondem ao nosso cuidado e à nossa atenção, ou sofrem com a nossa negligência. Eles exigem o combustível certo, na forma de nutrientes adequados, e treinos regulares, através da atividade física constante. Aprendemos também que o leite não é uma panaceia, e que as vitaminas D e K2 desempenham um papel tão crucial quanto o cálcio. Compreendemos que um estilo de vida sedentário é o caminho mais rápido para um esqueleto frágil. A mensagem principal que quero transmitir é esta: nunca é tarde para começar a cuidar dos seus ossos. Mesmo que já lhe tenham diagnosticado osteoporose, as ações corretas podem abrandar a perda de massa óssea e reduzir significativamente o risco de fraturas. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo até ao fim. Se achou este conteúdo útil, por favor, deixe um gosto e subscreva o canal para não perder os nossos próximos vídeos sobre saúde. E agora, uma pergunta para si. Qual dos conselhos que abordamos hoje vai começar a aplicar já amanhã? Ou talvez tenha o seu próprio método testado para fortalecer os ossos? Partilhe a sua experiência nos comentários. Vamos lá conversar.